Olá, tudo bem com você que está assistindo esse vídeo? Hoje eu vou falar sobre o caso de George Floyd, o homem que foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos. E eu acho importante, primeiramente, contar um pouco da história de George Floyd e falar um pouco de quem foi esse homem. George Floyd foi um homem nascido em Houston, nos Estados Unidos. Ele tinha 46 anos. Na cidade natal dele, desde cedo, ele atuou no basquete, no futebol e também no hip hop. Ele acabou sendo até conhecido na cidade de Houston por conta dos trabalhos que ele fazia dentro dessas áreas. Com o passar do tempo, ele se afastou um pouco de tudo isso e ele se mudou para Minneapolis e começou a trabalhar como segurança de um restaurante no centro da cidade. No trabalho, ele era chamado de Big Floyd ou Grande Floyd, traduzindo para o português. Porém, os amigos e familiares o descreviam como uma pessoa doce. O apelido vinha por conta de que ele era um homem grande e musculoso, então o chamavam de Big Floyd. Ele era pai de uma menina de 6 anos e em 2017, 2018, durante esse período, ele foi segurança de um abrigo para pessoas sem teto. Eu acho que é muito resumido, mas é só para ter uma ideia de quem era essa pessoa. E por que eu tô fazendo um vídeo sobre ele? Talvez você não saiba, então eu vou contextualizar o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte: a polícia foi acionada porque supostamente George Floyd estaria tentando fazer uma compra com uma cédula falsa, deixando claro que era uma nota de $20. Não sei se foi o atendente ou o gerente, mas acabaram chamando a polícia porque acreditavam que ele estava tentando passar uma nota de $20 falsa. Isso não foi confirmado até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu acho que mesmo se fosse, eles nem cogitaram se ele poderia não saber disso, por exemplo, porque golpistas passam notas falsas e as pessoas são enganadas. Por outro lado, se ele realmente quisesse fazer isso, se ele realmente quisesse passar essa nota falsa, na minha visão poderia ser uma questão de pura necessidade, por exemplo. Era uma nota de $20. A questão é que não tentaram entender o que estava acontecendo e nem nada disso. Não justifica a ação que aconteceu. Os 4 policiais chegaram ao supermercado para abordagem. Acabaram imobilizando o George Floyd no chão. Obviamente ele não estava armado, ele tinha ido no supermercado e acabou que quando eles imobilizaram, um dos 4 policiais, que se chama Derek Chauvin, ele acabou pressionando o pescoço de George Floyd com o seu joelho contra o chão. Pelos vídeos e pelas imagens que estão rodando pela internet, claramente percebe-se que ele não resistiu em momento algum. E mesmo não resistindo em momento algum à abordagem, o policial o manteve naquela situação por mais de 5 minutos, até o fazer perder a consciência. Ele foi levado para emergência, mas não resistiu e faleceu. Foi uma atitude extremamente covarde. Nada justifica o que ele e os outros policiais fizeram, até porque foi apenas um policial que pressionou o pescoço dele contra o chão, mas os outros 3 observaram e não fizeram nada para impedir aquela situação. Floyd diz várias vezes que não está conseguindo respirar e o policial não para. Na minha visão, é nítido que existe uma questão racial nessa história, já que os policiais eram brancos e George Floyd era um homem negro. Não é segredo para ninguém o racismo que acontece nos Estados Unidos. É uma situação extremamente delicada e ainda é muito presente lá no país. O homem não resistiu em momento algum. Ele apenas tenta se mover em alguns momentos, que dá pra gente perceber pelos vídeos, porque ele não estava conseguindo respirar. E ele falava que não estava conseguindo respirar e tentava se mexer. Dá pra ver isso claramente nos vídeos. Eu acho que pessoas assim nunca deveriam entrar para uma área de trabalho como da polícia, já que muitos policiais acabam que por se acharem superiores às outras pessoas, superiores à lei, como se fosse uma hierarquia, quando na verdade eles estão no papel de exercer a lei, estando no mesmo nível das pessoas normais. Eles devem respeitar as pessoas e pôr a lei em prática, com responsabilidade, dignidade e honra, o que claramente não aconteceu nesse caso, puramente covarde. Estão acontecendo várias manifestações ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, e às vezes são pacíficas, às vezes não. É totalmente compreensível a realização de manifestações não pacíficas, até porque a justiça ainda não foi feita e as pessoas estão clamando por isso. As pessoas estão revoltadas com isso. Os 4 policiais inicialmente foram demitidos, o que não é nem de perto que eles devem pagar por isso, e mais tarde o policial que ajoelhou por cima de George Floyd foi preso e acusado de homicídio. É importante ressaltar que o prefeito de Minneapolis
Minneapolis criticou duramente o caso e ele próprio afirmou que a técnica utilizada para imobilizar o George Floyd é contra as regras do departamento. Cerca de 200 a 300 negros morrem todos os anos por policiais nos Estados Unidos. O racismo é muito presente no país e muitos casos são parecidos com o de Floyd. Vítimas que não fizeram nada para justificar a violência que foi jogada contra elas, muitas das vezes simplesmente por serem negros. Várias celebridades influentes se pronunciaram para apoiar as pessoas lutando por justiça. LeBron James, Cardi B, Jamie Foxx, a Beyoncé também. E mesmo depois de tudo isso, nós vemos esse tipo de comentário. Mas antes de mostrar esses comentários, eu queria deixar claro aqui uma situação muito preocupante quando você vê que algumas pessoas não conseguem entender o real problema do que aconteceu e das tragédias que acontecem e sempre tentam justificar de algum jeito, como se tivesse como justificar uma situação dessa. Como nesse comentário aqui: vocês são um bando de FDP, por que não falam que o cara fez também no título da matéria? VSF. O cara comentou isso porque você percebe que ele já estava tentando encontrar um motivo, né? Um motivo para o policial ter ajoelhado por cima do pescoço do homem e matado ele, não o deixando respirar, sendo que ele não resistiu à abordagem. Ele tá tentando achar um motivo para eles terem feito isso, né? Até porque eles não falaram o que o cara fez na matéria, nas palavras dele. Mas eu digo o que ele fez e já disse aí. Ele estava tentando fazer uma compra no mercado, julgaram que a nota era falsa e isso nem foi comprovado. Os policiais nem conheciam o homem e aconteceu o que aconteceu. Nesse outro comentário, agora a pergunta: o que ele fez que causou a sua detenção? Qual sua ficha criminal e ou antecedentes? Se a polícia agiu assim, algum motivo teve. Com certeza, algum motivo teve. Ele era negro. Esse era o motivo, porque ele era negro, até porque não teve tempo deles checarem ficha criminal nenhuma, antecedente criminal nenhum. Eles simplesmente chegaram no local onde alguém chamou, dizendo que estavam tentando passar uma nota falsa, e essa situação aconteceu. Não teve motivo algum para acontecer o que aconteceu. E mesmo se esse homem tivesse antecedentes criminais, eles não tinham o direito, aquele policial não tinha o direito de ter matado o homem asfixiado. As pessoas não conseguem enxergar. Isso é claramente porque existe racismo nessas pessoas que fazem esses comentários, assim como nos 4 policiais que participaram da situação. Outro comentário: quando eles incendiam e roubam nas ruas, eles dão mais razão aos preconceituosos, de novo tentando colocar a culpa nas vítimas e não nos agressores. O problema não está nos preconceituosos, mas sim nas pessoas que nascem numa situação de desigualdade social absurda, de racismo, ou seja, elas nascem sofrendo por causa da cor da pele, mas o problema está nessas pessoas que às vezes fazem coisas extremas por conta de necessidade. O problema tá com elas e não com os preconceituosos, na visão dessa pessoa aqui que comentou. Então, o problema é que o homem era negro. Se fosse branco ou amarelo, por exemplo, não teria problema? É isso? Então tá. Em momento algum alguém disse que não teria problema. Se isso tivesse acontecido com uma pessoa branca, também seria um problema, com certeza. O que essa pessoa não consegue entender é que se fosse uma pessoa branca, isso nem teria acontecido. Já começa por aí. Uma pessoa branca nunca vai morrer por causa da cor da pele, que foi o que aconteceu com esse homem. Claramente foi isso que aconteceu. Ele não fez nada, ele não reagiu à abordagem, ele não tentou bater em um dos policiais nem nada disso. Ele simplesmente obedeceu, deitou no chão e ele foi morto por isso. Foi morto por ser quem ele é. E é por pessoas assim que esse tipo de tragédia acontece. Bom, até o momento é isso. Eu achei que seria muito importante falar sobre esse caso. Inclusive, compartilhe esse vídeo. É até muito mais importante compartilhar esse vídeo, porque algumas pessoas podem não ter desse caso. É realmente importante terem noção do que está acontecendo. O caso ainda está só no começo. O principal culpado foi preso, o tal Derek Chauvin, mas nenhum dos 4 foi julgado ainda. Eu acho que prisão perpétua seria a sentença mínima para esses selvagens. A vida de um homem foi tirada injustamente. Tiraram a chance dele ver o crescimento da filha. A dor dos familiares e amigos nunca vai ser curada. Os policiais foram totalmente antiprofissionais e desumanos. Ressaltando, nada justifica a ação que eles tomaram, a não ser o racismo presente no ser que eles são. A justiça tem que ser feita.